Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, no capítulo de número 3. Primeiro João, capítulo 3. Todos acharam? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, que o nosso amor não deva ser somente de palavras e de conversa, mas que esse amor deva ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Senhor, por tudo aquilo que nós já vivenciamos até aqui, que o Senhor possa falar conosco e que as suas palavras possam ser transformadoras em nós e que essa transformação que ocorre em nós possa ser de benefício para aqueles que estão ao nosso redor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Essa semana, pensando em casa, conversando um pouco com Deus, orando, né? E pensando no que conversar com os irmãos, eu me lembrei de uma situação que é a seguinte, é sobre aquilo que eu quero falar com os irmãos. Em 94, eu me lembro que era o ano da Copa do Mundo, né? E nós tínhamos um grupo de amigos, e uma dessas amigas, ela morava ali perto da Praça da República. E nós, como jovens, nós tínhamos esse vigor, né, de querer fazer a obra de Deus, pregar, evangelizar, fazer essa série de coisas. E eu lembro que nós tínhamos o hábito de ir lá para a Praça da República. Geralmente nós íamos às 10 da noite, levávamos algumas coisas para conversar com os moradores de rua lá da República. E quando a gente aceita Jesus, eu lembro que eu já tinha um bom tempo de conversão. Na verdade, eu nem lembro quando eu me converti, porque eu já nasci dentro de um lar evangélico, minha mãe ia para as reuniões de oração, então eu me lembro, nas reuniões de oração, minha mãe orando e eu passando por baixo dos bancos, e voltava para a frente da igreja, e minha mãe orando. Mas me lembro que nós íamos para a praça, e teve uma vez que eu, conversando com um senhor, ele tinha uma média de uns 50 anos, e nós tínhamos o nosso discipulador, o nosso pastor, e ele sempre nos ensinou como pregar, como falar com as pessoas. E abordando esse senhor de 50 anos, mais ou menos, eu comecei a falar de Jesus para ele, que Jesus veio para salvar, veio para abençoar e tal. E ele educadamente me ouviu. E depois que eu terminei tudo aquilo que eu tinha para falar, naquele meu discurso pronto, ele me perguntou o seguinte: você tem alguma coisa para comer? E nós estávamos num grupo, aí eu falei com outro amigo, ele tinha algumas bolachas, né? E eu dei essas bolachas para esse senhor. E eu fiquei assim comigo: poxa, eu estou falando de Jesus, o pão da vida, a água que desceu do céu, né? O cara está falando de comida, mas tudo bem, toma a comida aqui. E ele continuou me ouvindo, e eu falando de Jesus para ele, e ele me falou uma coisa que me chacoalhou, e eu trago isso comigo até hoje para a minha caminhada de fé, que ele falou uma coisa que foi o seguinte: ele olhou para mim e falou assim, praticamente quase todo dia alguém vem falar de Jesus para mim aqui. Só que nunca vem ninguém, sendo o próprio Jesus, para me tirar dessa situação que eu estou. Toda noite alguém vem aqui e prega de Jesus, fala que Jesus é bom, fala que Jesus é amor, que Jesus é salvação. Só que a minha necessidade é de comida, de restaurar minha dignidade. Então, mais do que alguém que fale de Jesus, eu preciso de alguém que seja o próprio Cristo para me tirar dessa sarjeta que eu estou aqui. Aí você imagina eu olhei para ele e falei, só faltou falar aquela célebre frase, Jesus te ama. E eu fui para casa, irmãos, com um conflito tremendo dentro do meu coração. Porque aí eu entendi o seguinte, e era o que eu quero meditar com os irmãos essa noite, é sobre aquilo que nós temos oferecido às pessoas, né? Aquilo que nós temos e estamos oferecendo às pessoas, o que nós estamos dando às pessoas.
Naquele dia eu percebi que, conversando com aquele senhor, eu precisava trocar as lentes dos meus óculos, né? Geralmente nós temos um tipo de lente, ou nós temos aquele tipo de lente que vê de longe e não vê de perto, ou você vê de perto e não vê de longe. E eu percebi que eu precisaria ter uma lente que a gente chama de bifocal, né? Que você consegue ver de longe e de perto. Porque, às vezes, e quase sempre, nós falamos muito de Jesus, só que as nossas atitudes acabam falando muito pouco de quem é o Cristo que nós servimos, né? E foi uma semana de conflito, mas foi uma semana de bênção para mim também. Depois de ficar questionando a mim mesmo e minha caminhada de fé, eu comecei a levar algumas perguntas comigo, que foram as seguintes: como cristão e seguidor de Jesus, o que eu tenho dado às pessoas? E como cristão, seguidor de Jesus, o quanto aquilo que eu tenho dado para as pessoas tem sido útil na vida das pessoas? Porque se nós pensarmos, no dia que eu fui falar de Jesus para ele, talvez você pense, mas você está falando de Jesus, está correto, está perfeito. Só que a necessidade dele naquele momento não era especificamente ouvir de Jesus. Era saciar a sua necessidade física, e nesse saciar o físico seria uma abertura para que depois nós começássemos a falar de Jesus. E a própria atitude o levaria a pensar, poxa, esse camarada é diferente, né? Porque naquele dia ele contou algumas histórias que a gente vai ouvindo e a gente fica meio pasmo, né, dessas situações. E é a pergunta que eu lanço para vocês: o que você tem dado para as pessoas? E além daquilo que você tem dado, qual a qualidade e a serventia daquilo que você tem dado para as pessoas? Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que nós temos oferecido um Jesus de muitas palavras, né? Mas é tempo de nós transformarmos as nossas palavras e tudo aquilo que nós aprendemos aqui em ações que possam comprovar em nós a eficácia de Jesus, né? Nós precisamos ter atitudes em que as pessoas possam ver em nós o próprio Cristo, possam ver Jesus. Ela olha para mim e fala assim, poxa, eu estou vendo Jesus naquele camarada. E isso é o maravilhoso em Jesus e é o que Ele mesmo quer de nós, irmãos, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que Jesus ele é um belo reciclador, né? Ele consegue pegar coisas sem valor como eu e você, né? Aí ele pega, recicla, dessas coisas que muitas pessoas não dão valor, que somos nós, né? Ele pega tudo isso e nos transforma numa ferramenta de bênção na vida de outras pessoas, né? Então, qual o sentido da minha caminhada com Cristo? O sentido da caminhada com Cristo é dar às pessoas aquilo que eu recebi do próprio Jesus, que é a salvação, que é a vida, que é a alegria, que é a paz, tudo aquilo que eu tenho recebido dele. E, pensando nisso, daquilo que eu tenho dado às pessoas, por que penso todo dia nisso? Porque, não só agora, por estar à frente da igreja, mas eu sempre pensei que servir a Deus, eu preciso sempre simplificar o meu servir a Deus. Porque a gente tem um conteúdo vasto aqui sobre aquilo que nós precisamos fazer, como fazer, o que falar, como falar, na hora que falar. A gente tem tudo muito bem elaborado, explicado aqui. Só que nós temos que ter a sabedoria e a inteligência de diluir tudo isso, sem perder conteúdo, e nesse diluir a gente possa simplificar com as pessoas, né? Por exemplo, quando nós íamos conversar com essas pessoas de rua, eu não poderia chegar com o meu vocabulário de crente, né? Jesus te ama, oh, aleluia, né? Eu tinha que ter uma conversa simples com essas pessoas, né? Nós precisamos simplificar a nossa fala, né? Nós precisamos ser quem nós somos, do jeito que nós somos, porque Deus nos chamou para andar com Ele da forma que nós somos. O convite é nós mudarmos nessa caminhada e não nos mantermos sendo quem nós somos, mas Ele nos ama do jeito que a gente é, né? Meio tortinho, meio defeituoso, uma hora está crente, outra hora está querendo ir embora, né? Mas Deus nos ama. O que eu aprendo, irmãos, lendo esse texto? E eu queria compartilhar algumas coisas que eu aprendi. A primeira é que eu não posso apenas ter um discurso sobre Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus.
Nós precisamos, irmãos, ser cópias fiéis de Jesus, andar como ele andou e reproduzir o que ele reproduziu na vida daquelas pessoas lá atrás, né? Aquilo que eu dou para as pessoas, reproduz na vida delas coisas boas ou coisas ruins, né? Porque lá em 1 João, no próprio, se você voltar um pouquinho aí, 1 João capítulo 2, diz o seguinte, os versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu e andar como ele andou. Meus queridos amigos, este mandamento que eu estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. E aí, pastor, qual é esse mandamento? João 13, 34. Este é o mandamento: amem uns aos outros. Eu preciso ser igual a Jesus. Eu me lembro de uma situação que eu lembro que nós tínhamos acabado de casar, o João estava pequeno, hoje ele está maior do que eu, né? E um dia eu fui na Efigênia, fui nas lojas de instrumentos musicais na Teodoro Sampaio e eu fui comprar, eu queria comprar uma Fender Stratocaster, do Eric Clapton, né? Aí eu fui ver o preço da guitarra, R$12.000. Aí você imagina se eu chego com uma guitarra de R$12.000 lá em casa. Não entra nem eu, nem a guitarra, né? Não, poderia entrar a guitarra, que a minha mulher ia pegar a guitarra e falar assim, vai embora. E é interessante que depois eu encontrei um amigo, ele falou, rapaz, eu comprei uma dessa. Aí eu falei, nossa, mas eu paguei baratinho. Eu falei, quanto? Aí ele falou o valor, ele pagou 10% do valor, ou seja, era 12.000, ia dar uns... Ele pagou R$1.000. Eu falei, mas como um negócio desse? É 12.000, você pagou 1.000. Eu falei, paguei 1.000, é igualzinho. E aí eu fui ver a guitarra na casa dele, só para os irmãos entenderem, e era perfeita, era igual, só que o quê? Era da China. Mas você olhava, parecia uma Fender Stratocaster americana, mesma cara, mesmo som, mesmo timbre, né? Mesma pintura. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Que é isso que a gente precisa trazer para nós. Que é o seguinte, nós não somos o Cristo, mas nós precisamos tentar fidelizar ao máximo e parecer ao máximo com Ele. Copiar, né? Trazendo essa palavra copiar, eu acho que esse é o melhor uso para nós. Nós precisamos querer ser iguais a Jesus. Nós precisamos querer andar como Jesus, amar como Jesus, ser delicado e suave como Jesus, tratar as pessoas com amor. Quantas vezes as nossas palavras são pesadas e às vezes nós queremos transmitir verdades com palavras pesadas e nós não conseguimos transmitir essas palavras, porque mesmo que seja uma verdade, se você transmite de forma pesada, a pessoa não vai receber essa verdade que você está contando. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos pessoais, nas nossas casas, como família, não só como família, como igreja. Olhar para quem está do nosso lado, como nós olhamos a nós mesmos, sem achar que somos melhores ou piores, ou que temos preferências ou não. Jesus, Ele nos ensina a amar incondicionalmente. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ser igual a Jesus em tudo. Eu não posso simplesmente ler a Bíblia e guardar o que está nela. E aí, quando alguém vem falar comigo, não, eu vi isso aí na Bíblia, isso aí está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz que tem que amar. Mas você tem amado, você tem perdoado, você tem se libertado dos rancores e mágoas que quase sempre querem entrar no nosso coração e na nossa vida e roubar a nossa paz. Você tem fechado seu coração para as amarguras, para as tristezas, para os rancores. Na maioria das vezes, nós estamos abrindo os nossos corações para essas coisas. Nós não abrimos o nosso coração para o perdão. Entenda uma coisa. Quem está do seu lado é extremamente imperfeito. Eu costumo conversar com a minha esposa, ela sabe quem eu sou. E eu costumo dizer para ela, é o que tem para hoje, não tem... Agora que casou, assinou o papel... Não tem para onde ir. Mas nós vivemos há
20 anos juntos. David, mas aí, maravilha, casamento é Deus. Não, querido, tem dia que a gente tem que orar, tem dia que a gente discute, tem dia que briga, tem dia que a gente pega, tem dia que um quer bater o pé mais que o outro, mas a gente está aqui. Você entende isso? Né? Esses dias lá na igreja, um irmão chegou assim, pastor, eu vou casar. Eu falei, que maravilha. É isso aí, casa mesmo, rapaz. Casa. Oh, aleluia, olha, que maravilha. David, eu vou casar. Eu falei, rapaz, que maravilha. Né? E aí, como é que é casar? Eu falei, rapaz, olha, como diz os camaradas lá, é faca nos dentes, né? É matar um leão todo dia. Não é um mar de rosas, mas é a melhor coisa do mundo. Porque eu acredito, irmãos, que a melhor coisa nas nossas vidas é nós vivermos e sabermos conviver com as diferenças de pensamento e, principalmente, conseguirmos lidar com as pessoas mediante aos seus defeitos e problemas. Porque quando você vai namorar, você passa gel, você está bonitinho, você vai cheiroso, barba feita, não é verdade? Né? Você pega, você chega lindo lá. As mesmas mulheres, mesma coisa. Né? Vai lá, compra o perfume e tal. Aí é meu amor, querido. Você abre a porta do carro, você puxa a cadeira. Né? Mas é depois que assinou o papel, entrou em casa, querido, aí, como diz o... Eu costumo dizer que não é nem um conto da Cinderela, né? Não caiu só um sapato, não perdeu um sapato, perdeu os dois, né? Mas é isso. Por que eu estou falando isso, querido? Que nós precisamos aprender a sermos mais flexíveis nos nossos relacionamentos. E eu aprendo isso com Jesus. Jesus andava com ladrões e com prostitutas. Jesus andava com pessoas de má fama. E Jesus não tinha o menor problema em andar com esse tipo de gente. Ou seja, ele sabia dos problemas dessas pessoas, mas ele amava essas pessoas. Nós precisamos ser iguais a Jesus. Não apenas ter um discurso sobre Jesus, mas precisamos ser iguais a Jesus. Outra coisa que eu aprendo é o seguinte: para nós darmos coisas boas às pessoas, é preciso que haja em nós o mesmo espírito doador que há em Jesus. Sentimento de doação e entrega. Nós precisamos, irmãos, encher o nosso coração disso, de entrega. Nós precisamos nos doar para aqueles que estão andando conosco. Mateus 20... os versículos 26 e 28 dizem o seguinte: mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. E olha o versículo 28 diz o seguinte: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nós precisamos ter em nós um espírito doador, o mesmo espírito de Jesus, que entregou a sua vida na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui desfrutando de vida e vida em abundância. Jesus convida você a abrir mão daquilo que você tem em prol do seu próximo. Que nós precisamos ser mais liberais e menos egoístas, para que Deus possa agir verdadeiramente no nosso coração, sermos doadores. Sermos pessoas que olham para o próximo e pensam da seguinte maneira: eu vou cuidar do meu irmão, porque talvez pode acontecer que amanhã eu necessite da ajuda do meu irmão. Porque, como diz a música do Chico Buarque, né? Roda viva, né? A vida é uma roda viva. Hoje eu estou bem, e graças a Deus por isso. Mas pode ser que amanhã eu não esteja bem. Eu não sei, o amanhã não me pertence.
Mas é bom saber que caso eu não esteja bem, de saúde, ou precisando de um auxílio amanhã ou depois, eu sei que eu posso contar com uma comunidade de pessoas que me amam, querem o meu bem e me ajudarão. Isso é ter um espírito doador. Saber que eu posso, que eu tenho pessoas com quem eu posso contar e você saber que você pode contar comigo. Qual a maravilha de servir a Jesus? Você saber que você pode contar com o Fernando e o Fernando pode contar com vocês. Que o irmão que está do seu lado, ele pode contar com você assim como você pode contar com ele. Aprendo com Jesus também o seguinte, e aí é um alerta, na verdade, para nós. Como igreja, e isso precisamos rever, irmãos, como igreja nós temos dado pouco às pessoas e à sociedade em que nós vivemos. E por que nós temos dado pouco? Porque nós temos uma coisa com a gente que é o seguinte, a gente nunca quer sair na desvantagem. Eu te dou, mas o que eu vou ganhar com isso? Fernando, olha, eu vou dar um quilo lá na assistência social, mas você tem que fazer uma oração para Deus multiplicar lá no meu celeiro uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Isso é troca, isso é barganha. Nós temos isso no nosso coração, gente. Ou não tem? Se vocês não estiverem aqui, eu vou vir para cá. Não é verdade? Quantas vezes a gente vive, às vezes é conscientemente, às vezes é inconscientemente. Nós ajudamos as pessoas e na maioria das vezes a gente quer algo em troca. Nós queremos retorno e reconhecimento neste mundo, sendo que a nossa maior riqueza está reservada na glória junto ao Pai. A nossa recompensa está em Deus, queridos. E aí eu me lembro do texto de Mateus 19, do versículo 27 ao 30, que é quando Pedro, Jesus ele tem aquela conversa com o jovem rico, né? E ele fala para o jovem, olha, está te faltando uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. E aí o jovem ele resolve não seguir a Jesus. E é interessante porque nós temos a mesma fala que Pedro teve com Jesus. Porque lá em Mateus, capítulo 19, versículo 27 ao 30, Pedro diz o seguinte para Jesus. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Essa é a fala de Pedro para Jesus. Nós deixamos tudo, eu deixei o meu barco, eu deixei a minha vida de pescador, eu deixei minha casa. Eu estou te seguindo, Jesus. E aí? O que eu ganho com isso? E às vezes nós temos essa postura que essa fala também, por trás dessa fala, vem uma fala de preconceito para com um rapaz que não quis seguir a Jesus. É como se Pedro estivesse falando assim, eu não sou como esse rapaz que ele te negou. Ele não quis andar contigo. Eu não, eu estou com o Senhor, eu estou batalhando do seu lado. O que eu vou ganhar? E aí Jesus responde para Pedro o seguinte, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus não está falando de bens para essa terra. Jesus ele está falando de uma vida eterna. E aí o que eu aprendo? Eu não faço as coisas para as pessoas esperando que as pessoas venham dar um tapinha. Como você foi bonzinho, você é tão legal, rapaz. Você é de Deus. Você é benção. Nossa, pastor lá do Jardim Beatriz, é um menino bom, né? Ele é tão bonzinho, ajuda.
E aí, no dia que não ajuda, não vale nada. Não fique esperando o agradecimento das pessoas, porque pode ser que as pessoas não te agradeçam. E nem porque elas não te agradeceram, você vai abrir mão dessas pessoas. Pelo contrário, você vai ajudar elas ainda mais. Você vai continuar ajudando essas pessoas ainda mais. É nessas pessoas que você vai focar. É que nem numa casa. Eu vou falar de mim, que eu venho de uma família de 9 irmãos. Imagina. É criança perder de vista. Né? Ou seja, cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma. Às vezes, meus pais faziam coisas, a gente ia falar assim, obrigado, pai, você é lindo. Mas ele sabe que nós amamos ele. Não espere o agradecimento das pessoas, porque pode ser que elas não te agradeçam, mas se elas não te agradecerem, priorize essas pessoas. A palavra de Deus diz que os sadios, os sãos, não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim por causa dos doentes, para curá-los. E você pode ser esse canal de bênção usado por Deus na vida dos seus irmãos, não desistindo deles. Eu costumo dizer lá na igreja que a gente gosta de gente difícil. Os difíceis é o que a gente vai lá e vem cá. Dá trabalho, mas a gente sabe que nós estamos fazendo algo não para nós, mas para Deus. Porque quando eu cuido de quem muitas vezes está me atrapalhando, isso mostra que eu entendi o projeto de Deus para a minha vida. Assim como Jesus andou com Judas, porque eu sou melhor do que Jesus, que não posso andar com pessoas que não são Judas, mas são pessoas que às vezes são problemáticas. É isso que eu quero que você entenda. Não despreze as pessoas. Não abra mão das pessoas. Quantas vezes nós abrimos mão das pessoas porque elas dão trabalho? Imagina a gente, se a gente ficar olhando, você é bênção, não é bênção, bênção, não bênção, você não, você, eu gostei mais ou menos de você. Você vai ficar na minha igreja, você não. Nós não podemos ser seletivos, irmãos. Não podemos ser seletivos nos nossos relacionamentos. Não podemos ser seletivos dentro da igreja, não podemos ser seletivos na nossa família. Eu falo com a titia, mas não falo com a titia lá do outro lado. Não. Jesus nos chamou para sermos reconciliadores. Se lá na sua casa, e aí é que eu digo, quando nós precisamos sair daquilo que nós conhecemos para a prática. Se lá na minha casa tem um conflito na minha família, Jesus me colocou lá como pacificador. Se lá existem problemas, se Deus me chamou, se eu sirvo ao Cristo, então eu tenho que ser o diferencial lá dentro. Um apaziguador, um pacificador. O negócio está pegando fogo. Opa, peraí, gente, vem cá, vamos conversar. Precisamos aprender isso, queridos. Nós precisamos entender que servir a Jesus... Eu costumo dizer, uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, mas eu estou aqui na igreja, né? Estou tanto tempo, minha vida está mais ou menos, tal. Né? Por que está assim? Eu já sirvo Jesus há uns 20 anos. Eu falei, maravilha, querido. Né? Mas e aí, será que vai melhorar? Eu falei, você já recebeu um presentão. Jesus te aceitou, me aceitou, e Ele prometeu que a gente vai para o céu. Você quer mais do quê? Não, é que eu queria ter uma vida melhorzinha, né? Eu queria que o negócio fosse melhor, Jesus, pastor, né? E aí, queridos, a gente se lembra de que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus, porque Ele cuida da gente. E Ele não dá nem a mais nem a menos, porque a gente é criança, né? Então, geralmente, quando um pai ele dá a mais para o filho, geralmente o filho ele vai estragar. E se dá menos, o filho, como a gente às vezes, desculpa o termo, a gente é bocudo, a gente vai reclamar. É só isso? Né? Estava esperando mais. É por isso que Deus nos dá na medida exata, para que nós entendamos que Ele vai dando, como o próprio texto, como a própria oração diz, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá
hoje. O pão de cada dia. Ele nos dá uma dose diária. E por que eu não fico esperando? Eu tenho que abençoar as pessoas sem esperar o tapinha delas nas costas, porque em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você está esperando só nessa vida, é tempo de você mudar o seu conceito. É tempo de você virar a chave na sua cabeça. Por que, irmãos, virar a chave? Porque a beleza de servir a Jesus está nessa questão de que nós, como cristãos, nós trabalhamos e nos doamos para que outras pessoas ganhem. Olha que negócio maluco. Nós trabalhamos e nos doamos para que outras pessoas ganhem. Como assim, David? Eu vou te simplificar. Eu trago o meu quilo para assistência social para que outros possam saciar a sua fome. Eu dou o meu tempo aconselhando e orientando pessoas para que essas pessoas tenham seus relacionamentos restaurados e suas vidas resgatadas e possam viver de forma digna e melhor. Ou seja, eu estou sempre trabalhando para o seu benefício e você vai sempre estar trabalhando para o meu benefício. E aí nós estamos sempre sendo um canal de bênção na vida uns dos outros. E nessa ação comunitária e coletiva, não existem pessoas que necessitam, que ficam necessitadas sem assistência, porque nós entendemos que assim como nós recebemos do próprio Jesus, nós damos aquilo que recebemos dele. E quando nós abençoamos as outras pessoas, Deus continua a nos abençoar. E eu, não sendo egoísta, eu continuo a dar para vocês aquilo que eu recebo de Deus. Essa é a maravilha, essa é a beleza, irmãos, de servir a Deus. Por isso que nós precisamos deixar de ser mesquinhos, de sermos egoístas, e nós pedimos em oração a Deus para que Ele transforme a nossa vida, transforme o nosso ser, para que Ele, como bom construtor, Ele possa pegar a maior marreta que Ele tenha lá no seu arsenal e vá nos quebrando e reconstruindo da forma que Ele deve e da forma que Ele quer. Porque nós precisamos ser reformados, nós precisamos ser transformados. Tem coisas que eu costumo dizer para mim mesmo, tem coisas que Deus tem que entrar, às vezes, com uma picareta, e a gente fala, não precisa não, Jesus, é só passar uma tinta, que vai ficar bonitinho, é só reformar. Queridos, tem situações na nossa vida, que reformar só está escondendo o que precisa ser destruído e refeito. Vamos sair dessas reformas. Nós temos essa mania, né? A gente tem, como brasileiro, a gente vai dando um jeitinho em tudo. É um jeitinho aqui, um jeitinho lá, um jeitinho acolá, né? E aí, quando a gente vai percebendo, a gente já está num emaranhado, já virou aquele balaio de gato que a gente já não sabe como sair mais. Nós precisamos, irmãos, aprender. A beleza de servir Jesus é isso. Nós trabalhamos e nos doamos para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Jesus, Ele nos convida a darmos não apenas aquilo que está sobrando. A gente sempre faz isso, né? Quando você vai lá, por exemplo, está o friozão que está aparecendo aí, campanha do agasalho, é que você vai. Você tem 5 casacos lá dentro do seu armário, não é verdade? O que você vai fazer? Se tem 5, você vai pegar o que está, geralmente, que você já perdeu o amor, né? Não gosto mais, né? Esse aqui eu não gosto, mas já está velho, já está desgastado, você vai pegar e você manda embora. Geralmente nós damos aquilo que está sobrando. E quando nós não temos sobrando, na maioria das vezes nós não damos. Porque nós automatizamos isso. Eu vou dar porque está sobrando. E se não estiver sobrando? Sabe por que digo isso, irmãos? Porque lá em Lucas, no capítulo 21, Jesus ele estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo. Lucas 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Jesus estava no pátio do templo,
olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Precisamos aprender a compartilhar, não o que está sobrando. Está sobrando, maravilha, nós vamos dar o que está sobrando, mas precisamos dar, às vezes, aquilo que não está sobrando. Eu gosto de Deus, que às vezes Deus dá umas cacetadas na gente. Eu lembro que uma vez saí com um amigo, né, e eu já crente, e ele novo convertido, e estava tendo a campanha da agasalho na igreja que nós congregávamos. E a gente entrou no shopping e tal, e ele comprando um monte de roupa, e eu falei: rapaz, para que esse monte de roupa? Ele falou: não, é porque o pastor falou que a gente quer a campanha do agasalho, então eu estou comprando aqui para doar lá na igreja. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu preciso me converter de novo. Porque eu estava pensando no que estava sobrando lá em casa. Ele saiu da casa dele para comprar e dar novo. Você entende a diferença do pensamento? Entre a minha diferença de pensamento e o dele? Graças a Deus por isso, porque Deus, às vezes, ele nos mostra aquilo que nós precisamos fazer, queridos. E aquilo foi maravilhoso. E aí eu entendi isso, que eu não dou o que está sobrando. Eu vou dar o que está sobrando, mas eu vou dar sempre o melhor. E ele fez aquilo com... Sabe quando você vê o brilho nos olhos da pessoa? Eu acho que é a coisa mais maravilhosa que a gente pode presenciar, quando você vê alguém fazendo alguma coisa e você vê o brilho nos olhos das pessoas, porque você vê que ela está fazendo isso com todo o amor. É que nem quando você vai ter a sua primeira namorado, né? Você fica com ele brilhando. O amor, né? E era amor que brotava daquele amigo. Sejamos como ele, queridos. Que nós estejamos dando, às vezes, aquilo que vai... É mais ou menos assim: estou com R$1. Vai lá, troca R$1 por 2 moedas de 50 centavos, dá 50 centavos na igreja e fica com 50. O feijão está caro, né? Mas o carioca está barato. Compra o carioca para você e traz o... Não, traz o... É o preto, né? Então, traz. Fica com o feijão preto, que é mais barato. Traz o feijão aqui para a igreja para abençoar o povo. Traga, abençoe. Aquele que aprendeu o que é dar, vive com as janelas e portas do seu coração sempre abertas aos outros. E aí nós vamos lá para o versículo 17, porque o 17 diz o seguinte: se alguém é rico... E aqui, irmãos, entenda o seguinte: não está falando de riqueza. Não estou falando de riqueza de dinheiro. Quando eu entendo que se alguém é rico, é mais ou menos assim. Quando eu estava conversando com aquele senhor de 50 anos lá na Praça da Sé, e eu era jovem, eu me lembro que no dia nós estávamos com algumas bolachas numa mochila, e eu lembro que eu era jovem, eu estava com o dinheiro de volta para minha casa. Eu não era rico, mas conversando com aquele homem, eu era mais rico do que ele. Porque ele não tinha nada. Então não está falando de riqueza. Está falando daquilo que muitas vezes nós temos a ofertar para as pessoas. Eu não só oferto bens financeiros, mas eu oferto o meu tempo, a minha conversa, a minha compreensão. Eu demando o meu tempo para te ouvir quando você quer desabafar, quando você tem um problema e não tem com quem conversar e precisa de alguém para conversar. Eu vou oferecer o meu tempo. O versículo diz o seguinte, vamos lá: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? É isso que nós precisamos rever, queridos. Se nós dizemos que amamos a Deus, estamos negligenciando as pessoas, tem algum defeito na gente, tem alguma coisa errada. Se nós falamos que amamos as pessoas e negligenciamos as pessoas, tem alguma coisa errada, né? Tinha um amigo que falava que você tem esse problema, né? Porque eu lembro que eu trabalhava na Praça da Sé
E sempre quando nós íamos almoçar, então sempre tinha aquela meninada, ela falava assim, tio, me dá um dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro, se você quiser você vai almoçar comigo. Aí eu tenho um amigo que ele falava assim, você é louco. Olha como esses meninos estão, você está chamando 5 minutos para almoçar com você lá no restaurante. Eu falei, quem quer comer? Eu não tenho dinheiro. Né? Aí ele falou, vamos. Aí ia lá, irmãos. Eu acho que o dono do restaurante, ele me amava, ele me via, eu acho que ele queria ver o inimigo das nossas almas, mas não queria ver essa pessoa. Que chegava eu no restaurante, com mais 5 meninos descalços, com a caixa de engraxate nas costas, para almoçar. E aí, esse senhor uma vez falou assim, escuta, por que você fica perdendo seu tempo com esses moleques? Esses moleques, isso é perda de tempo, né? Você está gastando dinheiro à toa. Eu falei assim, se daqui a alguns anos, pelo menos um desses meninos, se lembrar do que eu fiz por eles, e eles, lembrando disso, terem a coragem, se Deus abençoar, que eles saiam dessa vida, que Deus faça com que eles possam abençoar outros meninos. É isso que a gente aprende. Eu faço hoje, que pode ser que daqui a 20 anos, quando esses meninos forem mais velhos, ele pode ter saído dessa sarjeta e ele possa pensar, alguém fez algo por mim, e eu vou fazer aquilo que essa pessoa fez por mim, eu vou fazer por outros. É dano, irmãos. Nós precisamos ser doadores. Nós precisamos ser pessoas doadoras. E ficar com as janelas do nosso coração aberto. Né? Quando eu abro, eu estou abrindo o meu coração para as pessoas. Eu não fico fechando meu coração para as necessidades de vocês. Pelo contrário. Nós precisamos estar abertos às necessidades dos nossos irmãos. Mas, pastor, às vezes eu não tenho como ajudar. Vou orar. Orar sempre é possível, mas vou falar uma coisa para você. A gente sempre vai ter alguma forma para ajudar. Sempre tem. Se nós pararmos para pensar, sempre haverá uma forma de nós ajudarmos. E aí, para finalizar, a verdade, irmãos, é que para nós já passou da hora de sairmos da teoria e partirmos para a ação. Porque é chegada a hora de nós autenticarmos as nossas palavras por meio das nossas ações. Autenticarmos as nossas palavras por meio das nossas ações. Que é isso? Né? Aquilo que eu digo, Cristo que eu digo que sirvo, e aquilo que eu digo que aprendi dele, eu pratico fazendo na vida dos meus irmãos. E, finalizando, eu gostaria de ler um trecho de uma música de Guilherme Arantes. Você fala assim, pastor, Guilherme Arantes não é uma música cristã, não é uma música cristã, mas poderia ser. Não vou colocar como gospel, né, porque eu vou até desmerecer. Ele tem uma música dele, eu posso fazer isso, seria ultrajante. Tem uma música do Guilherme Arantes, que é de autoria dele, que o título da música é Brincar de Viver, e tem uma parte da letra que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte, e eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Isso é evangelho puro. Eu desejo amar a todos que eu cruzar. Eu estou cruzando com uma pessoa que não é mesmo da minha igreja, mas é filho de Deus. Então eu quero amar essa pessoa. Aí eu sou feliz, eu quero ver essas pessoas felizes também. Queridos, no nome de Jesus, que nessa noite nós sejamos alcançados pelo próprio Deus. E que a nossa atitude, ela mude. Que nós possamos quebrar as rotinas da nossa vida e que a gente tenha a coragem de sair do normal, sair daquilo que é comum. Eu faço o X, mas dá para sair do X e ir um pouco além, para que nós possamos ver quem está conosco feliz. Essa é a nossa meta. Essa é a meta daqueles que servem a Jesus. Andar com pessoas que estão felizes e fazer daquele que está do meu lado feliz. Não só os meus irmãos da igreja, mas a todos aqueles com quem eu cruzo no meu caminho.